Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, primeira vez por aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, ative seu sininho, para que possamos crescer através desse nosso canal, levando a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova a todos os corações. Então nos ajude, compartilhe, divulgue aí esse vídeo com os seus grupos, contatos, enfim, todos aqueles a qual então você conhecer. E vamos assim então evangelizando, assumindo o nosso protagonismo de discípulos do Senhor. Hoje, nessa quinta-feira, dia 4 de abril de 2019, nós estamos vivenciando a quarta semana da Quaresma. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com sua chama ardente, e vós gostastes por um tempo de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens, pelo contrário. Eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, e a esse receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então caminhando nesse nosso tempo quaresmal, já se aproximando aí do seu término. E temos a oportunidade de podermos então, através do jejum, a esmola, a oração, de buscarmos então nos tornarmos pessoas melhores. Olhando para nossas atitudes, a nossa vida, fazendo uma releitura. É um tempo propício, oportuno, para que nós possamos então fazer uma manutenção na nossa vida. Assim como fazemos então uma reforma na nossa casa, como então antes de viajarmos fazemos um check-up do nosso veículo, trocamos peças que podem nos causar problemas, é assim também na nossa vida. Se fazemos isso com as coisas materiais, ainda mais com nós enquanto seres humanos. É que pensamos muitas vezes que somos melhores do que máquinas, e não somos. Basta nós percebermos aí quantas pessoas que se descuidam da sua saúde e são surpreendidas pelas enfermidades, como infarto, AVC, pressão alta, diabetes e tantas outras enfermidades. Tudo isso que poderia então ser evitado se cuidássemos da nossa saúde. Então é preciso também cuidar da saúde espiritual. Olhando para a nossa vida,
precisamos tirar, porque muitas vezes vamos colocando dentro de nós coisas que só nos trazem as enfermidades, coisas ruins. Vamos guardando dentro do nosso coração. E a quaresma é esse tempo oportuno de fazermos essa faxina, de podermos então olhar tudo aquilo que não presta de nós e jogarmos fora, para bem longe, para nunca mais voltar. E a palavra de Deus, ela é então essa lâmpada que nos ajuda a nortear a nossa vida. Assim como um farol que ilumina, que guia, para que não caiamos nos atalhos, a palavra de Deus também é essa lâmpada, essa luz que nos impede de cairmos nos abismos do pecado. E hoje a liturgia, ela então vem nos falar, principalmente no evangelho que acabamos de ouvir, Jesus diz aos judeus, porque os judeus não acreditaram na sua ação, no seu testemunho, na sua obra. Ele diz, olha, eu não preciso de dar testemunho de mim, porque as obras que eu faço, que eu pratico, elas falam por mim. E aqui está então um dado fundamental para nós podermos então olhar para a nossa vida e percebermos se estamos de fato no caminho do Senhor. O nosso testemunho. Do que eu tenho testemunhado, o que eu tenho proclamado, o que eu tenho falado. Então tudo isso nos ajuda para que nós possamos então reorientar a nossa vida, porque muito mais do que palavras, as nossas atitudes, as nossas obras é que devem falar por nós. E assim, com certeza, se não estamos nesse caminho, é tempo de retomar, de fazermos então aquele retorno, aquela conversão e voltarmos para os caminhos do Senhor. E assim, com certeza, poderemos testemunhar, porque muitas vezes perguntamos, mas por que meu marido não vai para a igreja? Por que meu filho, minha filha? Por que aquele meu vizinho que eu rezo tanto, que eu convido tanto para a igreja, que ele não vai para a igreja? Talvez seja pelo nosso testemunho, que não está convencendo a ele de que nós estamos em Cristo. Jesus, ele então afirma, e de fato, olhando para a atitude de Jesus, o Evangelho, nos aponta Deus agindo na história. E nós também estamos agindo assim, as pessoas olhando para nossas atitudes, percebem Deus? A primeira leitura de hoje, ela vai nos falar então da história tão conhecida nossa do bezerro de ouro, lá no livro do Êxodo, capítulo 32. Moisés, então, ele sobe ao monte para poder, então, ali se colocar diante de Deus. E bastou ele virar as costas que o povo, então, esculpiu ali uma imagem de bezerro de ouro. Fundiu ali ouro e esculpiram uma imagem. E é interessante porque Deus, então, vai dizer para Moisés, olha, desce, que o teu povo se corrompeu. E olha que interessante. Bastou apenas virar as costas e Moisés então é surpreendido com um povo que já se coloca na idolatria. E muitas vezes nós também agimos assim, dessa mesma forma. Saímos da igreja, da comunidade, comungamos a Eucaristia, o corpo, o sangue, a palavra de Deus. Mas na primeira oportunidade que temos, nós vamos então em busca das coisas materiais, vamos idolatrando pessoas, coisas, matéria. Então é preciso se arrepender, é preciso olhar para esse tipo de atitude, porque tudo isso é um contra-testemunho da fé que nós professamos. Tanto que Deus, ele então quer punir esse povo, mas Moisés é um homem de Deus, que intercede mesmo diante do pecado do povo. E Jesus vai dizer, olha, é Moisés que dá testemunho de mim. Então Jesus é maior do que Moisés. No Evangelho de São Mateus, Mateus vai nos apontar Jesus como o novo Moisés. Se Moisés, através das tábuas da lei, trouxe para o povo um caminho de felicidade, de conduta, de vida, Jesus, ele nos traz, ele que é a própria palavra encarnada, traz ao nosso coração essa vida em plenitude a qual o Senhor então vem ofertando à humanidade e que se revelou em Jesus Cristo a toda a humanidade. E assim, meus queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, nós somos então convidados
aclamar ao Senhor a sua misericórdia. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Deus nos ama, apesar dos nossos pecados, e quero que isso fique gravado em seu coração. Então não importa o que você fez da sua vida até agora, o importante em Deus é o daqui para frente. O passado passou, ficou para trás. O que importa é o presente, para que nós possamos nos projetar para o futuro. Portanto, meus queridos amados irmãos, que a palavra de Deus hoje ela possa penetrar todo o nosso ser e nos ajude a podermos então fazer essa manutenção, essa faxina dentro de nós, para que possamos então ficar com somente coisas boas. E se precisa ali de um remendo, se precisa de um curativo, se precisa de uma manutenção, nós podemos então, através da oração, da palavra, do jejum, através do sacramento da reconciliação, restaurar todo esse nosso ser que muitas vezes fica fragmentado diante do pecado. Que Nossa Senhora, a Mãe das Dores, interceda por cada um de nós e nos ajude a compreender e a viver o Santo Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E deixo aqui meu abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.